É uma grande alegria, uma grande satisfação poder conversar um pouquinho nesta manhã, nesse congresso tão bonito. Tive o privilégio de já estar aqui ontem, a partir das 6 horas da tarde, e é um grande privilégio poder conversar hoje de manhã. Digo conversar porque eu acho que a palestra tem que ser interativa, ela precisa ser conversada, dialogada. Então, na medida do possível, claro, eu preparei bastante conteúdo, mas na medida do possível nós podemos perguntar, interagir, que é mais fácil e mais dinâmico e torna-se mais leve também. Embora tenha algumas coisas bastante pesadas, o tema é pesado, o tema é delicado, o tema é difícil, o tema é bastante controverso, né? Então nós queremos conversar um pouquinho sobre intolerância. Já coloquei o tema como a intolerância, o segundo quadro aí. Mas, rapidamente me apresentando, Enio Starosky, eu sou o diretor do Colégio Luterano, já há bastante tempo. Também tive a oportunidade, acho que todos vocês me conhecem através do Distrito Paulista, como conselheiro, embora num período muito curto, justamente por causa do meu estudo, minhas tarefas muito intensas. Fiz mestrado em educação, terminei em 2015, e aí lá o professor, meu orientador, insistiu que eu fizesse doutorado. Então estou fazendo doutorado, quase concluindo o doutorado em Ciências da Religião. E também faço parte do Centro de Estudos Medievais da Faculdade de Educação da USP, como pesquisador ainda não oficial, porque só podem doutores lá depois da formação em doutorado, mas já me deram a oportunidade de fazer parte do grupo de pesquisas ou de pesquisadores lá da USP, então é um privilégio muito grande. E com isso a gente abre um leque muito grande de conversas, de diálogos, com pessoas também que não fazem parte do círculo de pessoas luteranas. E isso é muito bom, abre uma perspectiva, abre a mente da gente. Aliás, a professora, doutora e pós-doutoranda aqui, a Raquel, faz doutorado, pós-doutorado, melhor dizendo, lá na USP, né? Então, também é um privilégio muito grande poder entrar na universidade e saber que existem outras mentes, né, que pensam diferente, não como nós luteranos pensamos. E nós podemos dizer de cara já de saída que há outras janelas de pensamento tão boas, tão saudáveis quanto as janelas dos luteranos, do modo de pensar luterano. Embora a teologia luterana nós sempre defendemos com unhas e dentes que é uma teologia muito saudável, né? Mas, só concluindo aqui, eu queria concluir a minha apresentação muito rapidamente. O que eu trouxe aqui antes de apresentar o tema? Eu vou, alguns slides eu vou tomar a liberdade de ler, porque é bastante conteúdo. Outros eu vou interagir aqui com vocês, ok? Pode ser assim? Muito bem. Coloquei aqui o versículo que vocês tematizaram o congresso. Vem, Senhor Jesus. Botei 3 pontinhos e logo em seguida uma oração, que eu acho que todos os luteranos... Quem conhece a oração, essa que está ali? Levante a mão. Quem conhece? Quem usa cotidianamente ou lá e cá uma vez as refeições em casa? Boa parte aqui usa. Mas todos conhecem, né? Vem, Senhor Jesus, depois continua, vamos juntos? Sê o nosso convidado e tudo que nos dás nos seja abençoado. Amém. Coloquei de propósito a palavra bíblica logo abaixo. Vamos ler juntos? E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Esse versículo é o versículo que a gente chama de happy end da Bíblia Sagrada. O final feliz da Bíblia Sagrada. E acho que é um final felicíssimo. Felicíssimo. E esse é o núcleo duro da minha palestra aqui. É o centro, o ponto nevrálgico, ponto central mesmo dessa palestra. Numa palavrinha lá, que está ali. A palavra que aparece além de Jesus, o Senhor, a outra palavra é graça. Graça.
não é por menos que a Bíblia termina com uma palavra assim. A saudação bonita de João, dizendo: e a graça do Senhor Jesus. Graça. Em última análise, a minha palestra quer destacar a graça de Deus para a nossa caminhada humana. Muito bem. Eu coloquei o tema a intolerância nossa de cada dia. Por que intolerância nossa de cada dia? Porque nós somos, de certa maneira, e de algum modo, com alguma intensidade, tolerantes, e de algum modo, de alguma forma, com alguma intensidade, mais ou menos intolerantes. Não intolerante à lactose, outra coisa física, corporal. Estamos falando da intolerância mental, espiritual, essa que nos atinge cotidianamente, de alguma forma. E aqui vem uma palavra que eu acho muito interessante, de um pensador, não é minha palavra aqui, dessa maneira muito simples colocada, evidentemente nós reprisamos ela de alguma forma também, com as mesmas palavras. Mas é uma tradução livre do pensador norte-americano David Kelsey, que é um fundador de uma tipologia humana. E eu estudo isso também no meu doutorado e trouxe aqui para vocês como uma palavra inicial. Acho que tem tudo a ver com tolerância e intolerância. Olhem só que interessante. Se eu não quero o que você quer, não me diga, por favor, que o que eu quero é mal. Interessante? Jeitos, formas, modos de agir humano. A multiplicidade do agir humano é tão amplo que eu não posso, logo de cara, dizer que aquilo que eu quero é o modelo para a vida humana, para a sociedade, para o outro. Se o que eu creio é diferente do que você crê, pensa um pouco antes de corrigir ou julgar as minhas crenças. Aí nós dizemos, não, mas eu quero que todo mundo seja cristão luterano da IELB e que participe na minha congregação, que senão não é bem o que eu desejo. É um desejo legítimo, correto, saudável? Sim. O espírito missioneiro ou missionário deve estar presente na nossa vida cotidiana junto à minha congregação? Sim. Mas a minha visão tem que ser ampliada, caso contrário, eu vejo a minha congregação, ou se não vejo, mas coloco a minha congregação numa situação de sectarismo, ou um pequeno gueto, onde aquele é o modelo e outro não tem igual. Pode ser um perigo para a gente. Se as minhas emoções são menos intensas do que as suas, ou mais intensas dadas as mesmas circunstâncias, não me diga que sente mais ou menos do que eu. Isso aqui é amplo. Isso é amplo. Na vida familiar, vida conjugal, paterna e materna, junto à congregação. Né? Olha, isso aqui é uma riqueza. Se as minhas emoções são menos intensas do que as suas, ou mais intensas, então não me diga que eu sinto mais ou menos do que você. Estou até me reportando agora um pouquinho. Eu, por exemplo, tenho o meu jeito. Eu não consegui fazer aquele tchuba, 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 não consegui fazer. Eu não consegui. Outros conseguem. Meu corpo é muito duro, não consegue fazer o gingado, que eu admiro nos outros. Que eu gosto de ver os outros dançar, mas não é o meu jeito. Então, não me julguem porque eu não posso fazer o tchuba, tchuba. E nem na congregação, às vezes, vocês abraçaram, né, até fungaram no cangote dos outros, aí a gente não consegue. E se a gente não consegue, não julgue os outros porque não podem fazer. Lá na Congregação Redentora eu brinco lá, né, dizendo que quando os pastores lá, alguns deles lá, dizem, agora é o momento de abraçar, de desejar paz, no momento da paz, né, que a Igreja Católica, lá na Bahia, todo mundo fica meia hora se abraçando. Lá em Curitiba o pessoal não se abraça.
né? Mais ou menos assim. Lá na Redentora eu digo, eu vou para o banheiro, né? Fugindo, né? Mas são jeitos. Então isso aqui é importantíssimo. Se eu ajo ou desejo agir de modo diferente de você, respeito o meu jeito. O jeito de ser. Cada um tem o seu jeitão, não é? Cada um tem a sua aparência. Menos ou mais modelar, né? De acordo com os modelos que nós colocamos. O jeito de cada um tem que ser respeitado. Agora vem uma palavra dura aqui, né? Interessante. Olha só. Não peço que você me entenda de imediato. Isso só acontecerá quando você deixar de fazer de mim uma cópia sua. Isso aqui tem a ver com a vida conjugal direto, né? Nós queremos fazer do outro, muitas vezes, cópias de nós mesmos. E aí vem uma palavra bem clara. Nós somos imagem e semelhança de Deus, não uns dos outros. Importantíssimo. Como é que é a vida da gente? Será que a vida da gente é assim? Tem um lugar mais ou menos bonito, mas a estrada está esburacada e cheia de lama. Será que a vida da gente é assim? Um lugar muito bonito, bem parecido com esse lugar aqui bonito, belíssimo. Ou será que a vida da gente é uma estrada, chamada aqui a estrada mais louca do mundo, a Serra do Rio do Rastro, quem conhece? Apesar de asfaltada ali, né? Ainda está bonitinha. Quando não tinha asfalto era pior ainda. Mas a vida da gente é muito parecido com isso, muitas curvas, subidas, descidas. Claro que se tem subidas, tem descidas. Mas a nossa vida é mais parecida com a Serra do Rio do Rastro. Será que a Estrada da Graciosa, no Paraná, é cheio de curvas também? Mas ela é graciosa, uma das estradas mais bonitas do Brasil. Os paranaenses gostaram disso, né? Trouxe aqui né? Será que a vida da gente é assim? Ou será que a vida da gente é assim? A gente deseja que seja assim. Em algum lugar quase perfeito, evidentemente que não é perfeito, que nenhum lugar é perfeito no mundo. A nossa vida deseja, ou nós desejamos, queremos, buscamos uma estrada reta, cheia de flores, totalmente iluminada, cheia de luz. É uma mensagem cifrada para mim, muito clara, de que nós desejamos a felicidade plena e completa. Desejamos a saciedade da sede de felicidade completa no céu. E como alguém disse, o desejo mais profundo do ser humano, na verdade, é ver Deus face a face. O meu Criador face a face. Então nós desejamos uma estrada limpinha, bonita, reta, iluminada, só que a vida não é assim. Fernando Pessoa, inspirado por Pompeu, um dos senadores romanos, escreveu essa frase. E ela tem uma interpretação belíssima. Navegar é preciso, viver não é preciso. Claro que tem uma conotação diferente na primeira palavra preciso da segunda palavra preciso. Mas é uma brincadeira literária fantástica. Navegar é preciso, tinha que navegar, porque senão não chegava no outro lado do oceano, do lago, do rio. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Não é preciso. Nós não temos precisão. O nosso leme pode ser o melhor. Nosso jeito de navegar pode ser o melhor. Os mares podem estar mais calmos possíveis, mas não tem precisão. E aí já começa a trazer uma questão da tolerância e intolerância. A questão é que nós não temos precisão. Mas evidentemente que buscar o melhor nós sempre vamos fazer.
A brincadeira que eu ia fazer aqui é uma coisa bobinha. Olhem só. Se eu reprisar isso aqui, eu vou desafiar vocês aqui. Vou fazer de conta que está reto aqui, tá? Perfeito, não estou usando uma régua aqui, mas tudo bem. Parece a Serra do Rio do Rastro, é. Não é bem retinho aqui, tá? Mas o que vocês estão vendo ali? O que vocês estão vendo? Lá ou aqui? O que vocês estão vendo? Hã? Quadrado, pontinhos, 9 pontinhos. Alguém conhece essa brincadeira aqui ou não? Alguém conhece? Não? Levante a mão quem conhece. Hã? 4 linhas. Conhece? Conhece? Não lembra? Quer fazer? Alguém aqui se propõe a vir aqui e ligar. O desafio aqui é o seguinte. Ligar os 9 pontos com 4 linhas. Dá para ver lá atrás? Eu estou botando maior aqui para todo mundo ver. Ligar os 9 pontos com 4 linhas retas sem voltar. Ou seja, você sabe o desafio? Você já conhece? Então não pode responder. 4 linhas retas sem voltar. É uma brincadeira bobinha para dizer uma coisa muito importante. Eu faço isso com os alunos lá, quando eu recebo alunos novos, a gente brinca com isso. A gente brinca com isso e diz tem uma lição bem legal. Liga os 9 pontos com 4 linhas. Dá para imaginar? Quem vem aqui? Ó, por isso que eu botei. Vem aqui e liga os 9 pontos com 4 linhas. Alguém vem? Quer tentar? Só tentar. Vai lá. Tem um monte de folha. Pode errar, não tem problema. Só que eu não vou encumpridar aqui, porque senão vai ficar muito longo. A brincadeira é bobinha. Mas liga os 9 pontos com 4 linhas. 9 pontos com 4 linhas sem voltar. Vamos lá. Quer dizer, se você está aqui em Vinhedo, você vai para São Paulo. Tem que ir de São Paulo para algum lugar. Não pode levantar o... Tá? Vamos lá. Não, tenta. Só tenta. Ninguém vai ficar chateado se você não... Isso, dali, isso. 4 linhas. Vai? Pode ir. Ok. Terminou. Sim, 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Ok? Não acertou. Mas nota 10 para você, porque você tentou. Nota 10. Quem tenta já é uma coisa muito importante. Já é importante. Então, nota 10. Não é fácil vir aqui e dizer assim, eu vou tentar. Os alunos normalmente dizem assim, os alunos novos dizem assim, o que você está vendo? Ele diz 9 pontinhos, 1 quadrado, aí eu pergunto, 1 quadrado? E aí logo depois ele diz, não, são 4 quadrados. Aí eu digo, mas 4 quadrados só? Não, aí ele criatividade qual é? São 4 quadrados só? São 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o segredo da resposta aqui? Qual é? O segredo da resposta está na seguinte pergunta. E se você souber responder, tem uma dica, a dica preciosa. Aonde está essa figura geométrica, esse quadrado, 5 quadrados? Aonde? Pergunta bem idiota, né? Aonde está? E a resposta vocês não estão dando porque vocês acham que a pergunta é idiota. A pergunta é idiota. Aonde está? Aonde? Aí eu brinco com os alunos lá, eu termino a entrevista com eles, terminou nota 10. Claro que é idiota, né? É idiota no sentido de sem sentido, sem nonsense, né? Não tem sentido nenhum. Aonde está? A resposta é boba. Aonde? Está lá no projetor, está projetado lá na parede, está aqui, mas a resposta está aí. Qual é a resposta? Você sabe a resposta? Você sabe? Ótimo. Que bom. Hein? Lá quer fazer de novo no outro papel, melhor, né?
Ótimo, muito bem. Parabéns, 10. Palmas para ela. Aqui eu só quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Você precisa sair do quadrado para enxergar coisas mais interessantes na existência humana. Eu já estou fazendo a analogia aqui para o que eu quero dizer. Você precisa sair do quadrado. Quem é que disse que os 9 pontos tinham que ficar ali dentro? Ninguém disse. E o olho da gente é sábio de um lado, mas ele também é curto de outro. Porque o nosso olho olha dentro do quadrado e não olha fora do quadrado. Isso chama-se na neurociência lateralidade do pensamento. Ou seja, pensar diferente, pensar de modo mais extenso, mais amplo. E eu falo para os alunos, se você quer ser um bom estudante, então saia do quadrado, da nota 6 mínima e tente atingir o 10. E quando a professora pedir uma redação de 10 linhas, não fique perguntando se a letra pode ser bem grande, para terminar logo a redação. Faça uma redação com mais de 10 linhas, ou seja, saia do quadrado. Aqui tem uma lição bem legal para nós. Enxergar mais longe. Isto é a ideia central. Enxergar mais longe. Vamos guardar isso para a nossa palestra aqui. É isso aqui, ó. Eu já tinha feito, ela fez de um jeito para cá, também de lá, indo para lá, ó, dá a mesma coisa, tá? É simples assim. Sair do quadrado significa que a gente precisa enxergar mais longe algumas coisas. E aí é o que eu quero entrar num assunto mais denso um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue acompanhar. Aí eu gostaria que vocês me ajudassem aqui também. Porque como o assunto é complexo, eu não tenho todas as respostas também. Claro que não. Ninguém as tem. E por isso que nós vamos nos guiar através daquela palavra que foi agora nos dita, a palavra de Deus, né? Foi muito bem claramente colocado. Muito bem. Nós nascemos intolerantes ou tolerantes? Nascemos. Agora eu vou fazer uma pergunta bem bobinha também. Eu sei que as mulheres, especialmente, não gostam de revelar a sua idade, mas eu vou dizer assim, bem geral. Quem aqui tem mais de 50? Levante a mão. Não precisa ficar triste, mais de 50. Eu também. Mais de 50, metade aqui tem mais de 50. Quem tem menos de 50? Olha que interessante. Se eu contasse, daria mais ou menos 50%. Não vou contar, mas mais ou menos 50%. Pergunta aí, ó. Você é mais tolerante hoje do que quando era mais jovem? Os de 50 anos para cima. Os de 50 anos para baixo. Você não chegou nem nos 50, né? Mas olha que interessante. Olha que interessante. Suspeito que aquelas que têm mais de 50, quando pensam nas relações familiares, no cotidiano familiar, nas tramas da vida familiar, e eu vi isso na própria oração, agora há pouco aqui, revelado na oração, alguém pedindo por uma situação de problema, de dificuldade, de sofrimento na própria família. Quem não as tem? E o que eu quero mostrar aqui é que quem tem mais vivência, mais experiência, acaba sendo, via de regra, claro, tem toda a exceção, mas acaba sendo mais tolerante, mais compreensível, mais bondoso com as relações, os sobrinhos, os netos, as relações familiares. Por quê? Porque há uma sabedoria na experiência de vida que começa a dizer: navegar é preciso, mas viver não é preciso. Não é. Não é. A manifestação de intolerância em Gênesis 3. A gente pensa, a primeira manifestação de intolerância foi quando o diabo tentou, né, Adão e Eva. E a intolerância diz assim, eu quero ser igual a Deus. Essa é a primeira manifestação. Mas, especialmente, vamos pensar em Caim e Abel, os 2 primeiros filhos.
A tentação é contar uma série de coisas que a gente vive, né, no dia a dia, lá na escola também. Mas teve uma senhora chamada Nice, até vou revelar o nome dela, como vocês não sabem quem é. Dona Nice, vovó, lá disse: Pastor Enio, como a gente precisa compreender a vida de modo diferente a partir de uma certa idade. E as experiências são várias. Vocês, pastores, sabem também que quando as vovós, os vovôs falam com a sabedoria, dizem assim: nós temos que ter mais tolerância, mais compreensão. Compreender-se mutuamente é o grande desafio. Compreender aquelas coisas que não estão dentro daquela regrinha previamente estabelecida por nós. A radical desarmonia causada pelo pecado já torna a vida imprecisa, desde o início. Não há precisão. Esse esqueminha aqui de que há uma desarmonia, os pastores já devem ter contado para vocês várias vezes em estudos bíblicos, mas vale a pena repetir, só para fundamentar aqui. A desarmonia teológica, eu e Deus. Né? A desarmonia existencial, eu comigo mesmo não me entendo mais. A imperfeição, o pecado machucou, feriu mortalmente a minha existência. Eu não sei mais quem sou. E só me vejo pelo espelho, tem que ser um bom espelho, ainda assim ele é imperfeito, como o apóstolo Paulo lembra bem. Uma desarmonia social, então, e é nessa que nós estamos, por isso que eu coloquei em vermelho, a intolerância com o outro, porque não existe intolerância consigo mesmo, né, no sentido estrito da relação eu comigo mesmo. Existe por conta do pecado, mas essencialmente na relação com o outro, na desarmonia social, é que nós vamos aqui tratar um pouquinho desse tema. E a desarmonia ecológica, que a própria natureza sofre, como o apóstolo Paulo diz, enquanto não é liberta. A intolerância no Antigo Testamento, vamos passar assim muito rapidamente, porque senão a gente vai cansar vocês, né? É muito conteúdo, mas queria assim muito rapidamente traçar um pequeno histórico. A intolerância no Antigo Testamento pode ser sinteticamente resumida na história bonita, fantástica, extraordinária de José. Aliás, poucas histórias, eu acho que até é a única história desse drama, na verdade, que viveu o filho mais novo de Jacó, José, que tem o privilégio de ter 13 capítulos, né? 37 até os 50. Jacó, o filho mais novo, José, né? Essa questão toda envolvendo a intolerância dos seus irmãos, e José, de escravo, se torna governador do Egito, perdoa os seus irmãos, é acolhido pelo seu pai, que chora quando o vê com saudade, e termina justamente dizendo que a questão do perdão é central. Perdoar. Sinteticamente é essa história. A história de José é um drama cheio de traições, conflitos familiares, mentiras, injustiça, e ao mesmo tempo uma das mais belas demonstrações do significado do perdão e da confiança de um homem nos desígnios de Deus. Os desígnios de Deus muitas vezes são bem diferentes daqueles que a gente traça. Ninguém coloca na agenda da gente, quando nasce na adolescência, eu vou querer sofrer, eu vou botar na agenda uma série de coisas, mas elas difíceis, infelicidades, tristezas, sofrimentos. Ninguém faz isso. E é sábio que a gente não faça, porque senão seria uma psicopatia, né? Seria uma doença psicológica grave, né? Eu vou agora traçar meu sofrimento aqui, né? Seria um problema sério. Ninguém traça sofrimentos na agenda. Mesmo que saiba que pode acontecer, mesmo quando alguém está com câncer, mesmo quando alguém está numa doença terminal, ele não, via de regra, não faz uma agenda cheia de sofrimentos. O cristianismo e a intolerância, ou a tolerância, como é que é essa questão? Passando já um salto no tempo, né? Através do tempo para o Novo Testamento. Desde muito cedo, logo que começa a haver conversão de homens cultos, surge uma questão, de algum modo presente em todas as épocas até hoje, que vai dividir os cristãos. Os cristãos estão no mundo, este mundo tem uma cultura feita à margem do cristianismo. O que deve significar para um cristão a cultura pagã? A literatura, a filosofia e tudo mais. O que fazer com a cultura pagã?
Essa é uma das perguntas muito importantes. Porque o cristianismo, ele se coloca no meio da cultura pagã. Como é que nós cristãos agimos diante da cultura pagã? Nós queremos uma redoma, queremos que o céu venha logo, né? Vem Senhor Jesus, nós dizemos. E sabiamente dizemos, vem Senhor Jesus, mas não podemos ser apocalípticos demais. Cuidado com o apocalipsismo na nossa cabeça. Vocês vão ver um texto fantástico que eu achei na Bíblia, depois de ler muito. Eu disse, puxa, mas isso está na Bíblia também? Vocês vão ver o texto. Acho que os pastores conhecem o texto de cor e salteado, mas eu me assustei um dia quando eu estava conversando com os professores, aí me defrontei num texto lá que chama atenção, né? A gente é apocalíptico demais às vezes e traça um mundo totalmente errado, mau, terrível, está tudo acabando, amanhã o mundo vai terminar. E esse também é um problema de postura cristã. Como nós lidamos com a cultura pagã? A cristandade diante da cultura pagã. Olha que interessante. Nos evangelhos, Atos e Epístolas, não há qualquer indicação de que Jesus, seus discípulos ou mais tarde a igreja interferissem na política ou nos costumes do mundo para tentar mudá-los. Obviamente, quando uma pessoa se convertia, ela passava a viver sob outra atmosfera, e aí sim, seus costumes e hábitos mudavam. Com isso, ela até podia acabar influenciando a sociedade por seu modo de viver, mas não era uma influência por imposição. Ninguém se torna cristão a machado. Deus não nos pega pelos nervos, Deus nos pega pelo coração. Esta é uma verdade que também nós temos que fazer. Não podemos impor o nosso cristianismo aos outros. Não, eu sou. Nós vamos ver onde é que nasce a nossa intolerância cristã também. Perder isso de vista é não entender que o mundo jaz, mora no maligno e que o cristão não tem nada a ver com o príncipe desse mundo ou com o modo como as coisas andam. Não haverá um mundo melhor, mais seguro, honesto e puro antes que Cristo volte para estabelecer o seu reino. Isso também é claro. Estamos num mundo imperfeito. Viver não é preciso. A nossa forte e permanente tendência é de querer separar o trigo do joio. Aliás, isso é uma... A gente, né, aqui, né, e aqui, a gente separa as pessoas em boas e más muito facilmente. Nós vamos ver onde é que está esse problema. Eu quero trazê-los para a questão da fundamentação teológica, histórica, para que a gente perceba aqui, porque nós temos que trabalhar como cristãos maduros, vocês, senhoras, têm que ter sustância, como diz lá no Sul, né? Temos que ter sustentação, não só coisa leve, nós temos a coisa é fundamentação teológica, bíblica e vivencial da nossa caminhada humana como cristãos. Nós não podemos ser bobos. Aliás, a tradução mais bonita daquele texto de Jesus, né? Vocês devem ser simples como as pombas, sagazes como as serpentes, seja bom, mas não seja bobo. Muito bem, não separe o trigo do joio, deixem que eles cresçam juntos. Isso tem a ver com a nossa vivência. Vivência cotidiana, congregacional, pastoral, com a nossa vivência, enfim, como seres humanos. Especialmente nós, seres humanos, que temos Deus no coração e temos uma visão cristã de mundo. Não é necessário ter estudado história para atinar com o fato de que vão surgir correntes antagônicas, as de caráter e as de caráter intermediário. Do horror à cultura pagã, que pode contaminar a pureza cristã ao acolhimento dos dados corretos dessa cultura, como ajuda para a compreensão da própria mensagem evangélica. Já no segundo século, encontramos o entusiasmo para com a filosofia grega de um São Justino, que afirma que tudo quanto de verdade se disse pertence aos cristãos, no sentido de que considera Platão discípulo de Cristo e Sócrates mártir do cristianismo. Ao desprezo de um Tertuliano, que diz assim, que há de comum entre Atenas e Jerusalém? Entre a academia de Platão e a igreja? Um Justino que diz, espera aí, eu posso acolher coisas boas da cultura pagã? Posso, ele diz.
E até, claro que nós, teólogos luteranos, não aceitamos a ideia de cristianizar ipsis literis um Sócrates e um Platão, mas nós dizemos que a verdade da realidade humana, ela pode estar numa posição filosófica muito clara. Nós não desprezamos a filosofia enquanto trata da realidade humana quanto tal. Nós não desprezamos. E não devemos fazer. Cometer esse erro é grave. Nós não devemos cristianizar, como se eles... Ah, não, mas eles então foram cristianizados. Essa também é uma posição extrema. Mas declará-los como alguém que está totalmente fora da verdade, não a verdade bíblica, evidentemente que não. Mas as verdades cotidianas da lógica humana, nós podemos considerá-los como grandes homens, grandes pensadores. O pensamento filosófico não pode ser desprezado, talvez pagando um alto preço. Nós sabemos disso. Então, São Justino disse, nós podemos olhar para a cultura pagã. Um tertuliano diz outra coisa. Desde os pais da igreja, ou padres da igreja, escritores dos primeiros séculos do cristianismo, eles estão divididos. Os que julgam positivo o acolhimento do que há de bom na cultura pagã, recorrem, entre outras passagens bíblicas, ao primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, no qual o apóstolo Paulo sugere um reto uso da atividade racional natural para conhecer a Deus. E os que querem rejeitar a erudição humana, a mundana, basta-nos a simplicidade do Evangelho. Isso é um argumento simples. As pessoas dizem, não, eu não quero saber nada de filosofia, de argumento lógico, racional, isso aqui não tem nada a ver com cristianismo, deixa isso de lado, basta-nos a simplicidade do Evangelho. Temos que cuidar um pouquinho disso. Nós podemos receber um argumento, um contra-argumento sempre mais forte de que o cristianismo é de pessoas que não têm pensamento racional, que não usam nada. O apóstolo Paulo nos dá esse respaldo, né? O próprio apóstolo Paulo em Romanos diz, olha, escuta, o culto racional não é uma irracionalidade. Não está fora da racionalidade. É supra-racional? É supra-racional. Tanto que nós dizemos na doxologia, os sermões muitas vezes terminam. E a paz de Deus, que excede todo o humano entendimento, quer dizer, não vai além do humano entendimento, não é que está fora do humano entendimento. Não é uma coisa irracional, é acima da razão. Portanto, podemos acolher como bem-vinda a razão, a ratio, a nossa racionalidade. Muito bem. Centrados no temor, ou líderes centrados no temor, veem tantos perigos que podem assolar a indefesa alma cristã, que pode facilmente perder o dom da fé e talvez a própria salvação, se não estiver protegida por um cerrado sistema de defesa, que inclui diversas proibições, cuidados, etc. É uma proposta de educação cristã que não quer correr riscos. Na dúvida, está proibido, viu? Você não pode fazer tal coisa. Na dúvida, proíbem e vem o pecado e a ação do demônio em toda parte. Isso é um problema, a teologia que não é saudável. Não é saudável. Quando a gente tem os pastores, os teólogos ou pregadores, quem quer que seja, que use a palavra, à luz da palavra de Deus, e se arvora o direito de dizer assim, Deus disse, agora, né, tá, é muito simples isto. Não é tão simples assim. Deus me revelou agora que... Então, problemas. Regrinhas de vida. Desde o começo, portanto, encontraremos no cristianismo, e algo parecido ocorre em todas as religiões, dois tipos antagônicos, e toda uma gama de intermediários. O cristão que acolhe com otimismo para a cultura do mundo e vê nela a própria terra na qual vai germinar a semente do Evangelho, e no extremo oposto, aquele que vê o mundo meramente como perigo e possibilidade de sedução e descaminho. Felizmente, os luteranos não pensam que esse mundo é um mundo assim que... o mundo lá e Deus aqui, os cristãos de um lado, o mundo de outro. Esse medo do mundo, medo de pisar no mundo, de estar no meio do mundo, nós cristãos luteranos, felizmente, temos uma saúde, né, espiritual boa. Os pastores pelo menos pregam isso. Quando os discípulos... Pedro, Tiago e João estiveram lá no Monte da Transfiguração, eles pediram que era fazer 3 tendinhas para eles. Né? Fica aqui, está muito legal, aqui está quase o céu, deixa nós aqui, e aqui dentro. E Jesus disse, não, espera aí, vocês vão lá para o mundo. O mundo pode ter um caráter festivo
um caráter lúdico, saudabilíssimo, como nós fazemos, nós acolhemos uma série de coisas. Nós não proibimos dizer, olha, é bom tomar uma cachaçinha de vez em quando, uma cerveja, um chopp, etc. Não tem problema nenhum. Todas as coisas são lícitas. Nem todas convêm, porque realmente tem algumas coisas que não convêm. E quando tem problemas com alcoolismo e todos os tipos de excesso, aí é problema. Mas nós não podemos levianamente, precipitadamente, rapidamente concluir coisas, regrinhas. Né? Vomitar regrinhas para os membros é problema. Ops, o que é que eu fiz aqui? Há uma velha e perigosíssima tentação permanente rondando o cristianismo, uma tentação que para muitos tem até pinta de mais cristã do que o próprio cristianismo. Qual é? O maniqueísmo. Maniqueísmo, eu vou explicar um pouquinho aqui. A palavra maniqueísmo é empregada hoje amplamente como indicadora de uma divisão irredutível entre dois setores opostos e excludentes, o do bem e do mal. Bastaria esse enunciado para advertirmos o fascínio reducionista que uma tal simplificação pode exercer sobre espíritos pouco abertos, de modo especial sobre jovens. Quando jovens ficam fanatizados religiosamente, é um problemão. É um problema. Não deixa de ser inquietante, por exemplo, o surgimento da gíria. O fulaninho é do bem. E o seu contraponto, ele é do mal. Essa primeira característica do conceito maniqueísmo dá conta de alguns aspectos do fanatismo. Quer se trate de uma congregação de crentes ou de uma torcida organizada. É o narciso que acha feio o que não é espelho. De novo, nós voltamos aqui. Tudo que o outro não é de acordo com o que eu pensei. Né? Os modelos. Isso, para mim, de novo, é revelador. Os modelos. Quem prefere o Corcunda de Notre Dame ao Davi de Michelangelo? Senso de estética nós temos primariamente, mesmo simplesmente. Temos. Esse uso de maniqueísmo como dualismo é certamente correto, mas incompleto. Mais importante, talvez, para a compreensão do fanatismo religioso contemporâneo, seja duas outras notas do conceito de maniqueísmo. Primeiro, a pretensão reducionista de fornecer critérios práticos e operacionais para distinguir e rotular os dois bandos, o do bem e do mal. Dois, e a atribuição de um caráter do mal ao mundo, como oposto a Deus, reservando-se o caráter do bem a um seleto grupo de iluminados, separados, santos, que não se contaminaram ou não se contaminam com o mundo. Isso é um erro. Olha que coisa interessante aqui, o Tertuliano. O primeiro fundamentalista, o fundamentalista Tertuliano. Se alguém me conseguir. O primeiro fundamentalista do cristianismo é esse cara aqui, Tertuliano. Olha só o que ele escreveu. Para vocês mulheres aqui, vocês gostariam de ouvir esse discurso aqui? Ó? Olha aqui. Pecam de fato contra Deus as mulheres que sobrecarregam de cremes a pele, que sujam a face de vermelho, que alongam os olhos com tinta preta, e assim vai por diante, aceitando esses acessórios vindo do artista inimigo, que é o diabo. Realmente, quem incitaria a modificar o corpo, senão aquele que transfigurou com a maldade o próprio espírito mundano? Vejo algumas de vós, agora se eu estivesse hoje de manhã falando para vocês, senhoras aqui do Congresso Distrital, Distrito Paulista, né? Vejo algumas de vós que pintam os cabelos com açafrão, coisa ruim, coisa péssima, a si mesmas pressagiam com a sua cabeça a cor do fogo do inferno. Enquanto o Senhor afirma, olha só, quem de entre vós pode tornar preto o cabelo branco, ou branco o cabelo preto? As vemos esforçarem-se por tornar pretos os cabelos brancos e outras que lamentam terem vivido até a velhice e suspiram pelo tempo da juventude em que pecamos. Olha que coisa louca, maluca, doida.
O cara disse assim, em que pecamos? Agora eu estou santão. Agora eu já não tenho mais pecado. Esse é o primeiro problema aqui na última frase, mas no meio lá, vocês se sentiram bem? Sentiram muito bem, vocês senhoras que pintam o cabelo? Os homens que pintam o cabelo, que não querem ter cabelo branco, né? Vou botar uma peruca, né? Eu preciso de uma peruca, né? Imaginem vocês os pastores pregando de manhã no culto, sermão nesse tom. Esse tom aqui é absolutamente reprovável. Mas isso aqui, gente, vocês podem ter pensado, mas eu estou frustrado com a palestra porque ele não está tocando em alguns outros pontos. Vou tocar sim. Só espera um pouquinho. Não tardou muito, né, que o cristianismo se contaminasse por essa heresia. É uma heresia isso. Por assim dizer, permanente. É muito fácil que o cristão pense que o bem é o espírito e o mal a matéria. Felizmente os luteranos não têm esse problema. O corpo é santificado por Deus. O corpo é amado por Deus. Aliás, até falando aqui de um livro que eu escrevi, A Imortalidade da Ressurreição, a centralidade do cristianismo é a ressurreição do corpo. E se nós queremos ser mais bonitos diante do espelho, é porque um corpo perfeito está nos aguardando no céu. Eu não tenho dúvida alguma disso. Mas o corpo? Sim, o corpo. A corporidade, nós podemos ter um corpo feio, narigudo, careca, etc, barrigudo. O corpo da gente é aquele que a gente tem, às vezes com algumas mazelas de fazer regime, não fazer regime, aquelas coisas todas. Nós somos programados por Deus para a felicidade total, plena, completa, perfeita no céu. Como isso vai ser, eu não sei em minúcias, mas o cristianismo defende a ressurreição do corpo. Ponto. Nenhuma outra religião diz isso. Só o cristianismo. Isso já nos diz que o caráter lúdico e festivo desse mundo pode sim ser vivido cotidianamente. Sim. Sim. A visão maniqueísta do mundo e da vida. Tem um outro quadro que eu não achei na hora, acabei botando esse aí. Tem um outro quadro, Os Dois Caminhos, né, muito famoso lá, bem antigo, Os Dois Caminhos. Aí bota um caminho assim, caminho do inferno, teatro, cinema, não pode. Aqui pode. E ali não pode. Se você está nesse aqui, você não está contaminado, no outro lado está. Não é assim. O caráter da vida não é maniqueísta. Tanto o fariseu como o publicano fazem parte de nós mesmos. Tanto o publicano como o fariseu estão dentro de nós. Pode-se ser um fariseu injustificado, obstinado, um ortodoxo intolerante e fanático, e ao mesmo tempo ser um defensor de uma doutrina da justificação correta e autêntica. Mas também pode-se pregar o amor divino de forma a desprezar aqueles que, a nosso ver, ainda não o compreenderam inteiramente. Nós muitas vezes caímos nesse erro, até eu como teólogo, a gente diz, ainda não compreendeu inteiramente. Posso até dizer, desde que essa compreensão seja iluminada por um parâmetro, uma visão ampla teológica bíblica. Ainda não compreendeu porque nunca vai compreender perfeitamente. Mas você vai lutar para compreender melhor? Tudo bem, é isso. É essa a questão. Vai lutar para compreender melhor? Sim. Mas não entenda que a compreensão será perfeita nesse mundo. Não será. É interessante. O publicano pode ser arrogante em sua humildade. O fariseu humilde em sua arrogância. Deus pode habitar o patife e o diabo pode fazer companhia aos piedosos. Então, cuidemos disso. Quando a gente quer dividir muito, a gente esquece que o eu, justo e pecador,
Sou eu. Simplesmente eu. Aliás, aqui, antes, lembrar que esse aqui é do Helmut Tillich, não sei se quem conhece o Mosaico de Deus, os pastores devem conhecer esse livro maravilhoso, que conta as parábolas de Jesus, não todas, mas a maioria estão lá. Sermões maravilhosos do Helmut Tillich, Mosaico de Deus. Alguém conhece o livro? Mosaico de Deus, vale a pena, vale a pena. Maravilhoso. As parábolas de Jesus estão contadas ali de uma maneira com muita profundidade teológica. Um teólogo maravilhoso, alemão, Helmut Tillich. Recomendo aqui, para falar dessa questão da mistura de bem e mal no mesmo ser, eu recomendo aqui para adultos aí, que gostam de Netflix, tem uma série agora do Netflix, está na 2ª temporada, 16 episódios, de 40 minutos cada, Green Leaf, folha verde, traduzindo folha verde, não sei quem já assistiu, ou quem está assistindo, Netflix, 2ª temporada, 16 episódios, 40 minutos, eu já olhei todos, estou esperando a 3ª temporada, não sei onde é que vai dar esse negócio, mas que é interessantíssimo é um drama terrível numa família pastoral, eles não dizem de que religião Estados Unidos, Memphis, em Tennessee, né? Memphis, Tennessee. E eles, já assistiu? Não assistiu? Interessantíssimo. Fala de tudo quanto é coisa. Tudo quanto é coisa. Tudo que você imaginar de ruim tem lá. Pedofilia, adultério, muita coisa. Terrível, tem coisas pesadas lá, mas vale a pena você, como cristã, que de repente tem acesso. Vamos olhar uma coisa. Olhe com olhos críticos. Você pode olhar sem problema nenhum. E não, sim, eu vou beber tudo aquilo lá. Não. Você vai fazer a sua análise crítica, sábia. E você tem condições para isso. Você tem condições. Vale a pena, é interessante. É predominantemente uma família de negros, a congregação toda de negros, né? E acontece uma série de coisas. Eu trouxe isso aqui só para exemplinho, para dizer assim, a vida humana é cheia de altos e baixos, problemas. Não vou pedir para levantar a mão, mas quem de vocês aqui não tem, não levante a mão, que eu já sei que todo mundo vai levantar a mão. Não levante a mão, por favor. Quem de vocês aqui não tem problemas de sofrimentos de ordens da sexualidade? Vocês na família, ampla, pode ser mais longe. Não, eu não, mas o primo segundo, primo terceiro. Quem de nós não tem? Não levante a mão. Temos. O perigo do fundamentalismo, escalada estágios da intolerância. Eu quero que alguém me avise quando falta 15 minutos para terminar, porque senão eu vou me estender, certo? Eu começo a conversar e falo muito. 15 minutinhos? Já está dando os 15 minutos? Não, né? Felizmente não. Tá bom. A escalada da intolerância. Qual é a primeira coisa que acontece? Primeira coisa que acontece, primeiro ponto da intolerância, é quando eu me acho superior ao outro. Então, a primeira coisa é o sentimento de superioridade, tentativa de arrastar o outro para aquela determinada fotografia do mundo. Uma foto do mundo, eu tirei a foto do mundo. Que eu defendo. Não admitir que o outro possa ter outras chaves de leitura de vida. Quantas vezes nós precipitadamente olhamos para aquela pessoa que está mais quieta e diz assim, ixi, acho lá tem problema. Pode ser o jeito simples dele, o jeito dele, a circunstância naquela hora, naquele momento. Vou revelar para vocês uma coisa agora que aconteceu há pouco. O WhatsApp é instantaneidade, né? Meu irmão me ligou, mandou uma mensagem, a mãe não está bem. A mãe não está bem. Minha mãe tem 88 anos em Florianópolis e ela não está bem. Mexeu comigo. E a gente pode estar numa outra situação. Se tivesse uma situação extrema acontecendo, eu já ia sair correndo daqui e vocês iam ficar sem a palestra aqui. Percebem? As circunstâncias, aliás, o Ortega y Gasset, um grande filósofo espanhol, diz, eu sou eu e minha circunstância. Eu sou eu e minha circunstância. Eu não conheço você. Eu não conheço você, a sua vida, a sua história. Por que eu tenho que logo fazer uma série de coisas? Não tem sentido.
já pressupor coisas. Calma lá. E aí, a face mais importante da tolerância é a compreensão. A face mais importante da tolerância é o perdão. A face mais importante, em última análise, da tolerância é o amor. Segundo ponto, né? Discriminação e separação das pessoas, tornando-se insensíveis a elas. Se eu me distancio, primeiro eu tenho uma fotografia dela e diz, não é, me distancio. Depois eu me afasto totalmente. 3, perseguição passiva, a gente acaba tendo que conviver, peraí, eu vou perseguir essa pessoa, eu vou ter alguns discursos meio tortos em relação a ela. Eu começo a fazer isso porque eu tenho uma relação com outras pessoas e eu começo a dizer, Problema. E a quarta e final, e eu estou fazendo isso, não é só na relação familiar, tem a relação social total aqui. Todas as relações, em todos os âmbitos. A etapa final, perseguir direto ou indiretamente aqueles que não pensam como ela. Forçar a sociedade a adotar a sua forma de pensar, criando situações de perseguição contra aqueles que não pensam da mesma maneira. Tentar formatar, é botar na forma. Formatar o outro. Isso a gente faz no computador, mas na vida da gente não. Pode formatar o computador, está novinho. O ser humano não é assim. Olha aqui uma coisa muito importante. Justiça sem misericórdia. A justiça sem a misericórdia é crueldade. Mas a misericórdia sem a justiça é dissolução da sociedade. Claro. As duas coisas precisam estar juntas, evidente. Mas equilibrar isso não é fácil. É uma ginástica difícil para juristas, uma ginástica dificílima para teólogos, eu diria até mais, para outros pensadores das ciências humanas em geral. Dificílimo. Em Cristo tudo é muito bom, isso que a gente tem que afirmar de novo, reafirmar. Em Cristo tudo é muito bom. Tudo. Vocês não, mas também aquelas partes ruins. Não que eu estou dizendo aqui, Jesus não tem nenhum olhar sobre as coisas injustas, sobre o pecado. Não, ninguém está dizendo que ele anulou o pecado. Aliás, de novo, Jesus veio cumprir a lei e não anulá-la. Você viu? Outra coisa importantíssima. Às vezes a gente diz, não, Jesus veio... agora, o evangelicalismo também é problema, né? Então, as duas coisas convivendo com uma tensão tremenda, é uma tensão necessária. Dura, difícil, mas necessária. Justiça e misericórdia precisam conviver. Em Cristo tudo é bom, nele a vida ganha um novo colorido, ainda que tenhamos que viver com um sem número de ambiguidades e contrariedades cotidianas. O justo pecador e o pecador justificado. Isso é Lutero é bem simples, né? O justo e o pecador. Estou tentado aqui a contar uma historinha para vocês que mexeu muito, mas muito comigo. Até hoje eu não esqueço, e até já fiz um sermão sobre isso, e já preguei algumas vezes sobre esse acontecido lá em 85. Eu fazia estágio, era um moleque Fuchs, né? Fuchs novo lá do seminário. Os Fuchs no alemão é raposa, aquele cara que ainda engatinhando, né? Fazendo estágio lá em Porto Alegre, junto ao pastor Gerhard Grasel, que foi muito tempo professor de seminário, também era capelão da UBRA. Ele era pastor na congregação da Petrópolis na época. Ele não podia fazer uma visita e ele disse, você vai lá, Enio, no Hospital do Câncer. E eu fui, meio a contragosto, claro, com medo. Um jovem de 20 anos, chamado Paulo, numa época de Advento, dezembro de 85. E eu cheguei lá no hospital, vi aquele jovem com uma perna amputada, absolutamente já em estado terminal, tomando morfina a cada 3 horas, quase que não suportando a dor. Quando eu estava lá, ele tinha recém tomado
recém tomado uma dose, e aí no final da conversa, que foi mais ou menos uma hora, eu acabei me estendendo mais, porque eu vi que realmente precisava de conversar, estava ansioso para conversar, você sabe como é que é, mas ele já estava ficando irritado, irrequieto, melhor dizendo, porque já estava começando a doer de novo. Câncer terminal. Quem era esse Paulo? Era alguém que era pedófilo. Com 20 anos ele tinha tido uma relação lá com crianças. Bissexual. Portanto, era alguém que era um adúltero, inveterado, vício da compulsão sexual e outras coisas mais. E ele estava com medo. Vocês acham que era por medo de morrer? O medo dele era da culpa. Ele se sentia culpado. Sabe por quê? Porque ele tinha ido num umbandismo e lá disseram, isso aí, irmão, isso é coisa feita. Você tem que fazer uns despachos aí nas esquinas, pagar um dinheirinho. Tará. Ele foi numa igreja radical pentecostal, isso aí, irmão, são os seus pecados. E ele que estava se sentindo culpado, mais culpado ainda se sentiu. E aí ele disse, puxa, agora o que eu faço? A gente sabe o que a gente faz, né? Os pastores, nós, os cristãos, sabemos quando chegamos. Pregar o evangelho. E aí eu me lembrei de um pastor que antes tinha me dito algumas coisas que eu achei muito marcante. Ele disse isso aqui, e eu falei isso para o jovem lá, mais ou menos assim. Está aqui. Está aqui, ó. Se eu, às vezes, não amar a Deus sobre todas as coisas, Ele tem perdão para mim? Se eu desprezar o seu nome e tomar o seu nome em vão, Ele tem perdão para mim. Se eu desprezar por vezes a pregação e a sua palavra, Ele tem perdão. Se eu desonrar ou desobedecer meus pais ou superiores, Ele tem perdão. Se eu matar, adulterar, falar mal do meu próximo, cobiçar os seus bens, a sua esposa, Deus tem perdão para mim. Mas se eu não quiser o seu perdão, se eu não quiser o seu perdão, tem coisa mais terrível do que não sentir-se amado, do que não perceber a graça de Deus, o amor de Deus. Aquele que na cruz morreu por nós foi absolutamente tolerante conosco. Absolutamente, inteiramente, plenamente tolerante conosco. E é isso que o Evangelho precisa pregar a quem está numa situação daquela. Deus tem perdão para mim. Aliás, eu gosto de brincar um pouquinho. No português, nós temos 3 tempos. Professores, quem são professores aqui? Professores? Temos basicamente 3 tempos. Eu não vou falar de todos os tempos, mas 3 tempos. Passado, presente e futuro. Que tempo é amar sem ser amado? Já ouviram essa brincadeira? Eu já fiz algumas vezes em alguns lugares. Mas que tempo é amar sem ser amado? Passado, presente e o futuro. Que tempo é amar sem ser amado? Presente, passado, futuro. Não é nem presente, nem passado, nem futuro, porque amar sem ser amado é tempo perdido. Agora vocês vão dizer, espera aí, mas essa frase está meio esquisita teologicamente. Os pastores podem pegar minha orelha e dizer assim, escuta, está estranho. Espera aí, vamos nos lembrar que não tem jeito de amar sem ser amado. Não tem jeito. Por quê? O que diz João, a epístola? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, acabou. Nós perdoamos porque somos amados. O amor de Deus excede todo o humano entendimento. Ah, não, mas nisso aqui não vale. Vale também, tudo, em tudo. Então aquele jovem lá, eu não sei se ele está no céu ou não, eu espero encontrá-lo lá. Eu não sei se ele está ou não está no céu. Eu espero encontrá-lo sinceramente lá. Agora que eu saí com o coração dividido lá, saí.
Porque a gente fica pensando, puxa, mas um cara bissexual, pedófilo, 10 minutos, é terrível, terrível. Aí a gente pergunta, mas terrível? Sim, terrível, mas Deus tem perdão para mim. O perdão de Deus é maravilhoso. E eu não posso julgar nenhuma pessoa. Eu devo acolher, compreender. Eu devo buscar fazer com que essa pessoa, assim como qualquer outro vício, a gente diz que qual os erros, erros, mazelas, etc. Eles todos são muito parecidos. Somos homens pecadores. Claro que a gente não tem que perder o senso de proporção. A gente não pode dizer que uma coisa pequena, boa, seja grande, boa também. Por exemplo, o sal. O sal, vocês sabem que se a gente bota pouquinho, fica temperado. Se eu boto muito, ninguém come. Então não percamos o senso de proporção também. Cuidado com o senso de proporção. Agora, se eu luto com um vício de algum pecado, eu posso receber o perdão de Deus sempre, sempre de novo, até mesmo sendo um malfeitor na cruz lá, aquele Dimas que estava lá, e ele recebeu o perdão. Só para ir adiante, aqui a historinha lá tem alguns desdobramentos, mas tem 10 minutos só. O melhor remédio e um antídoto contra qualquer tipo de intolerância, também a religiosa, é olhar para a maneira como Jesus procedeu. Alguns textos eu trouxe aqui, e eu queria entrar, 10 minutos está me deixando apavorado aqui. Os textos bíblicos, vocês conhecem, eu não preciso aqui pedir para eu ler nada disso. Mas o texto que me chamou, são 6 textos. 3 aqui, ó. Este aqui, ó, Lucas 9. O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas. Tiago e João. O João é o caçula dos discípulos. O cara era rapidinho, né? Os jovens, mais jovens. Escuta, Jesus, tu manda, eu faço um negócio aqui acontecer. É para já que eu passo a espada em todo mundo e a gente fica só com os limpinhos, só com os bonzinhos, só com gente boa. O Efésios 4, 1 a 3, suportai-vos mutuamente. Eu acho muito legal essa palavra aqui. Suportai-vos mutuamente. Suportar significa aguentem. Aguentem-se. Aguentem-se. Quantas vezes nós temos que aguentar, eu vou falar, a esposa? Né? Quantas vezes nós temos que aguentar o marido? Tudo bem, marido tem que aguentar. Aliás, quem falou aqui que as mulheres não casam depois que enviúvam, isso é um dado interessante, nem vamos entrar numa questão. 1 Coríntios 9, 22. Fiz-me tudo para com todos, para de todos os modos conquistar alguns. Texto maravilhoso também. João 4, Jesus e a mulher samaritana. Querem exemplo mais bonito que esse? Jesus e a mulher samaritana. A empatia de Jesus. Lucas 15, o capítulo dos perdidos, maravilhoso. Filho mais novo, né, bota tudo a perder e o pai é tolerante. Vem aqui, meu filho, não interessa como você está. Está na lama? Não interessa, mas você é meu filho. O filho mais velho é intolerado pelo mais novo, né? Fica com inveja, aquelas coisas que nós conhecemos. Mateus 5, 46 e 47. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Quer dizer, gente, não é assim no meio de luteranas, né, que vocês vão ser as que vão expressar a vida cristã de maneira mais autêntica. Não é. Não é no culto lá. É quando o culto termina, é que começa a sua vida cristã. No meio da semana é que você vive a fé cristã. É muito bom estar cantando bonitinho, tarará, mas é na vida cristã, na segunda-feira, é que você vai viver a tua vida cristã. É aí. O culto é bom porque diz, a paz de Deus, ou o Senhor vos abençoe. É isso, sob a bênção de Deus, vão viver a vida cristã. Quando o culto termina, é que começa a sua autêntica vida cristã. Se você fala só com amigos, você não está fazendo nada demais. Lutero foi muito feliz quando ele disse que até na sociedade de diabos existe bondade. É estranho, mas é assim.
O mundo não é mais mau. E agora esse texto maravilhoso que eu disse que eu ia trazer para vocês, que é para espantar. É para espantar isso aqui. O mundo não é mais mau hoje do que em outros tempos. Não é o texto bíblico, tá? Eu que escrevi. Mas eu vou citar o texto. Eu vou citar e vocês vão ficar surpresos. Eclesiastes 7:10. É bem isso. E está no hebraico também, eu fui olhar. O texto no Novo Testamento, na tradução na linguagem livre, ou NTLH, diz assim: nunca pergunte por que antigamente as coisas eram melhor. Essa pergunta não é inteligente. Aí que eu disse, não sejam apocalípticos demais. Alguém está dizendo 12 de 2012 termina o mundo. O outro diz, daqui a um pouco, dezembro de 2020, 30, 40, 50. Não sabemos quando o mundo termina. Enquanto eu estou aqui, devo fazer o melhor e ser tolerante com aqueles que estão do meu lado. Deus os colocou do meu lado. Não importa como eles estão. Seja numa doença terminal, seja numa vida devassa ou vida desequilibrada, na minha concepção, eu tenho que fazer o meu papel como cristão. O mundo impõe que a vida humana seja vivida em constante estado de incompletude, pois não tem só duas faces, como uma moeda, mas tem muitas faces como um poliedro, ou até podemos dizer mais ainda. Um poliedro, matemática, professor de matemática aqui, poliedro tem várias faces. A moeda tem duas faces, a gente pensa que, não, eu vou ver aqui, cara ou coroa? Cara ou coroa, e a gente acha que termina aí. A vida não só tem cara e coroa. Muitas vezes só tem a coroa, né, o Claudinei? A coroa, né, do seu lado aí. Mas a vida tem muito mais faces. A riqueza da vida humana, ou da vida cristã, é como um tabuleiro de xadrez, não como um jogo de damas, muito menos como um jogo da velha. A gente acha que o jogo da velha, pronto, terminou, rapidinho, terminou. É um jogo de xadrez. E aí é que eu gostaria de colocar umas coisas bem interessantes. A inexistência de operacionalidade para a ação humana evita o moralismo, tão frequentemente defendido em alguns círculos de convivência humana, sobretudo nas religiões, onde o comportamento moral é transferido para a mão de especialistas, do pastor, né? Pastor, de quem se espera passivamente uma prescrição para as ações morais. Quanto mais regras morais ou religiosas, mais infantis se tornam os cristãos. O que eu faço, pastor? Né? Em termos de aconselhamento, não é assim? O que eu faço agora? Né? Mais ou menos assim, quero uma regrinha, pronta. Um manual, um regulamento de conduta cristã. A moral absolutizada pode, inclusive, ser um substituto da religião. Isso aqui é seríssimo, dá um estudo muito grande isso aqui. A moral absolutizada é o substituto da religião. Eu tenho um certo medo, claro, que a gente está aí torcendo para que o Brasil vá bem, mas a polarização muito ampla aí pode ser um problema também. Nós estamos muito entusiasmados com algumas coisas, mudanças, não vai ser perfeito o mundo. Por isso eu não estou pedindo para você mudar voto nenhum, nada disso. Estou pensando para você pensar, estou levando você a pensar, não esteja com uma expectativa muito alta, porque senão você está colocando a política como o Deus. Esse é um problema. A moral absolutizada pode, então, ser substituto da religião. Porém, quem acredita que tem um Deus para conversar, não precisa de alguém que o fiscalize de fora. Isso aqui é muito importante. Quanto menos religiosidade autêntica, mais moralismo civil se impõe para regular a sociedade. E a moral, ela mesma, se transforma em Deus. Então, regulamentação, como os fariseus fizeram, mais de 600 regrinhas, cai fora disso. Pastores, membros luteranos, caem fora de regrinhas. Agora, eu quero ver como é que... Isso é, a virtude da prudência é você olhar a realidade e então agir. Haja, e você vai agir corretamente. As realidades cotidianas da ação humana são de uma variedade tão infinita, portanto, jamais podem haver critérios operacionais que possam abarcá-las. Contudo, todo aquele que nega a existência de um certo e errado como chaves para a compreensão do mundo, torna-se um relativista e subjetivista moral. Considera que o certo e o errado são apenas convenções pessoais. Cuidado que eu não estou aqui dizendo, tanto faz como tanto fez. Não estou dizendo isso.
Tá? Quem vê através de tudo não vê mais nada. Isso é uma palavra do C.S. Lewis, é um pensador irlandês que diz: se eu pudesse enxergar tudo através da janela, eu não enxergaria mais nada. Então a opacidade do jardim que está do outro lado da sua janela é necessário. Portanto, você é um ser limitado, finito, e portanto você precisa ter algumas regras sim de convivência. Agora, não é uma regra que você impõe listando uma série de coisas. Isso não existe. Para a vida cristã é muito mais necessário princípios gerais, parâmetros, e não regras estabelecidas. Jesus disse: amem-se uns aos outros. Felizmente ele não disse: entendam-se uns aos outros. Ainda bem que é assim na vida conjugal. Porque entender a profundidade da complexidade do ser humano, especialmente e sobretudo da mulher, é um desafio para os homens. Só Deus na causa. É, por aí. Evidentemente que as mulheres podem dizer isso dos homens também, claro, né? Nós também às vezes somos muito complicados, né? Os homens também. Às vezes, é. Aí já começa, o que é às vezes, muitas vezes, né, Genivaldo? Entendam-se uns aos outros? Não, amem-se uns aos outros. A vida e todas as coisas a ela ligadas estão sempre em estado de incompletude, de provisório. Nada está finalizado, mas em constante estado de rascunho. E assim permanecerá até a volta de Cristo, que restaurará perfeitamente todas as coisas. Neste mundo, viver, sobreviver e, sobretudo, conviver, nunca será preciso. Sem dúvida. Na vida conjugal também. É isso que você quer dizer, né? É isso que você quis dizer. Tá? Eu entendi perfeitamente. Suportar. Aguentem-se. Aguentem-se. Aliás, é um problema. O Deus da modernidade é o Deus amor. Agora, opa, o que é isso? Tem um sentido que eu vou dizer agora. O Nietzsche dizia que nenhum outro Deus foi formado depois de 2000 anos. E o C.S. Lewis diz, não, o Deus amor. Porque quando eu elevo o amor de Deus ao amor humano, ou aliás, o amor humano ao amor de Deus, eu quero que o meu cônjuge seja perfeito e que o amor dele seja de tal maneira que eu não tenha nada que suportar. Eu tenho que suportar, tenho que aguentar. É isso mesmo. A vida conjugal, como eu aguento os filhos, quando eles fazem coisas bonitinhas, a gente são os anjinhos. Quando não fazem, são os diabinhos, né? É bem assim. E Deus e o diabo, assim, no sentido mais figurado agora, se misturam em nós também. Não tem jeito, é imperfeição. Né? Essa imagem, para terminar, eu estou terminando já. Se não nos tornarmos como crianças, não entraremos no reino dos céus. Quem conhece essa imagem aqui? Bonita essa imagem, belíssima. Eu a capturei, é desse Alexander Milov, um artista ucraniano, bem legal. Claro que ali está um homem e uma mulher, mas podemos fazer de todas as relações adultas. 2 homens, 2 mulheres, nas relações humanas, sejam elas conjugais ou fora delas, nós muitas vezes viramos as costas, nós nos distanciamos, nós ficamos bravos um com o outro e nos voltamos as costas. As crianças normalmente não fazem isso. E talvez por isso Jesus também disse. Claro, tem outras análises, outras interpretações, as mais diversas, psicologicamente falando também. Mas aqui eu quis trazer essa imagem para lembrar para nós aqui, como cristãos luteranos, cristãs luteranas, nas paróquias, congregações do Distrito Paulista, em todo o mundo, na nossa vida humana. Que nós nos tornemos como crianças, que nós ressaltemos o aspecto lúdico e festivo da vida humana
E que nas dificuldades, sejam elas de todas as ordens, na família, quando aquelas dificuldades que são lá bem presentes, que a gente saiba dizer que acima de tudo está a graça de Deus. E eu quis terminar justamente com a graça de Deus. Tem um hino que eu vou cantar aqui, se vocês quiserem preparar lá. O hino é este aqui, ó. O mundo é teu Senhor. Podemos cantar a capela, pode ser a capela, pode ser a capela. Todo mundo sabe, pode ser a capela. Mas é o seguinte, só para terminar. Por que eu evoquei no início o texto de Apocalipse 22, se eu não me engano? E a graça para a família, para o filho, para a filha, para o pai, para a mãe, para todos. Graça, acolher, receber, dizer, vamos conversar, luta. Sempre quando eu digo, poxa, tem alguns parâmetros que eu preciso seguir. Sim, tem parâmetros, mas não são regrinhas, eu preciso compreender, e às vezes até o final da vida. Até o final da vida. E talvez algumas atitudes familiares, conjugais, eu não vou compreender nunca. Assim como não compreendo de outras pessoas. É que a não compreensão é mais intensa quanto mais intenso é o relacionamento. Mas eu quis destacar isso. A graça. Alguém já deve ter falado isso. Qual é o palavrão mais terrível que alguém pode se dirigir ao outro? Desgraça. Sua desgraçada. Seu desgraçado. É a coisa pior que tem. É perder a graça. Ser engraçado é muito legal. Estar dentro da graça. Ser engraçado é muito legal. Sorrir é muito legal. O bom humor, o perdão tem que ser gatilhos diários, cotidianos que nós acionemos. E eu espero que vocês acionem sempre. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém.